Primeiro, eu quero me apresentar. Meu nome é Gênova Oliveira, né? Eu sou veterinária de formação, sou sanitarista, né? E estou atualmente como coordenadora do Programa de Doença de Chagas na Secretaria Estadual de Saúde. Então, para dar início, primeiro também quero dar as boas-vindas, né? Pensamos aqui em trazer um breve resumo da vigilância da doença de Chagas em Pernambuco, né, com ênfase na vigilância do caso humano e os fluxos para o diagnóstico. Perfeito. Então, aqui nós vamos apresentar os aspectos epidemiológicos no mundo, né, da doença de Chagas. E aí a gente observa, né, que assim, existe uma vasta área, né, endêmica, né, e a gente observa que nós temos 21 países da América Latina. Embaixo, a gente percebe a representação do Brasil, né, com uma vasta área endêmica, né, para a doença. É uma doença tropical, não é? É uma doença cujo agente etiológico é o Trypanosoma cruzi, né? Considerada ainda negligenciada pela OMS, onde 6 milhões de pessoas, né, estão infectadas. E considerando, dentre as doenças parasitárias, a doença de Chagas, né, é que apresenta o maior número de óbitos nessa região. Então, daí a importância dela, né, e a consideração eu acho que assim a importância de estar se lembrando, né, e estar realmente tentando cuidar, não é, principalmente no seu aspecto de transmissão, não é, de controle, de vigilância e transmissão da doença. Então, aqui nós temos o dia 14 de abril, né, que foi do ano 2020, que foi de fato esse marco, assim, foi muito importante para dar visibilidade a essa doença tão negligenciada, né? A nível de Brasil, nós temos uma estimativa de mais de 1 a 4 milhões de pessoas infectadas. Por que nós falamos estimativa? Né? Nós sabemos que, até o momento, né, a doença de Chagas, a gente sabe que ela passou a ser de notificação, a doença de Chagas crônica, passou a ser de notificação compulsória em 2020, né, tem a portaria, mas até o momento ela ainda não tem um registro, um sistema para registrar. Então, a gente não tem, de fato, efetivamente, um número real de pessoas acometidas. Ocorreu uma alteração do padrão epidemiológico. Claro, isso devido justamente as pessoas que começaram a migrar, não é, do interior, isso falando internamente no país, para a área urbana, não é? Bem como a globalização. Hoje nós temos países, né, que não eram considerados endêmicos, mas que têm a ocorrência da doença de Chagas. Temos pessoas afetadas hoje com a doença. A Amazônia Legal também é considerada, né, assim, falando em doença de Chagas aguda por transmissão oral, a região de maior ocorrência, né? Então, representada por 95% dos casos. E aí eu trago aqui o desinteresse da indústria farmacêutica. Olha, se a gente começar, né, a historiar, a doença de Chagas foi descoberta, né, pelo pesquisador Carlos Chagas em 1909. Hoje nós estamos em 2020, o que há mais de 100 anos, há exatamente 113 anos, que a gente ainda temos um fármaco para o tratamento, né, o benzoidazol. Então, lógico, é uma doença de pobre e então não interessa muito à indústria farmacêutica. É uma doença congênita, né, considerada aliás, a doença congênita ela é considerada aguda.
porque por suas formas de transmissão, né, que eu vou apresentar mais adiante, essa forma ela é considerada aguda, o que quer dizer que ela deve ser notificada, ela é de notificação compulsória em até 24 horas. Então, deve ser notificada e investigada. Porque quando a gente fala de transmissão congênita, esse bebê, né, ele é positivo porque ele vem de uma mãe que está afetada pela doença. Então, por isso a importância daqueles exames pré-natal, né, os exames pré-natal e o exame também do bebê ao nascer, principalmente considerando a vasta extensão, né, do Brasil e do Estado em relação à endemicidade. E aí, trazendo para o Estado, nós temos que considerar justamente a vasta área, não é, com a presença de triatomíneos, né, que é o principal vetor, né, na transmissão, aí, falando de transmissão vetorial, e o nosso estado é um estado historicamente endêmico na transmissão vetorial. Com a presença de triatomíneos com potencial de colonização, onde esses triatomíneos são capturados no ambiente domiciliar, ou seja, próximo ao homem, né? E os inúmeros reservatórios, complicando também com isso as principais formas de vigilância e controle, né? E aí esses inúmeros reservatórios, a gente aqui abre também um parênteses, e consideramos, né, que o homem hoje ele se aproximou mais, né, do ambiente natural. Então, a gente observa que os animais que é da fauna, né, silvestre, ele hoje se deslocam, vem para o ambiente urbano, dentro, próximo à casa, a residência dos homens, se deslocam nesses nichos ambientais, ou seja, vai para o ambiente silvestre e vai para o ambiente domiciliar. No estado, nós temos laboratórios, não é, com a doença de Chagas aguda, ou seja, o diagnóstico para a doença de Chagas aguda e a taxonomia regionalizados. Então, o que isso quer dizer? Que na suspeita de um caso de doença de Chagas agudo, o paciente não precisa sair lá da sua região para vir para o Recife receber esse diagnóstico. Né? Ele deve fazer esse diagnóstico na sua própria região, então, nos laboratórios regionalizados, bem como a identificação e o exame do triatomínio. Então, isso facilita as ações de vigilância e controle. Nosso estado é, assim, pioneiro, porque ele implantou um programa de doenças negligenciadas, né? Então, a partir de 2011, existe esse programa, que é justamente para dar foco a essas ações de vigilância, fortalecer nos municípios, né, essas ações de vigilância e controle, principalmente falando de doença onde o ciclo de transmissão tem o vetor. No Estado, também conseguimos referenciar, não é, através de portaria, assistência para a doença de Chagas aguda e assistência para a doença de Chagas crônica. O diagnóstico da doença de Chagas crônica, ele deve ser realizado pelo laboratório, pelo LACEN, não é? E que preza pela orientação do Ministério, que ele libera os resultados a partir de duas metodologias realizadas, ou seja, dois princípios distintos, né, de metodologias para o diagnóstico. Também, no Estado, conseguimos essa estruturação das referências secundárias, onde o paciente com doença de Chagas crônica, né, a partir da identificação do diagnóstico na atenção básica, ele deve ser referenciado para a UPA-E, para as UPAs especializadas. E isso tem nota técnica e fluxo para que o paciente seja encaminhado. Em Pernambuco, em 2009, nós registramos o primeiro surto, né, de DCA, doença de Chagas aguda, por transmissão oral. Porque pela forma de transmissão vetorial, não é, em alguns momentos já tinha tido registro, né? O problema é que nós sabemos que a doença de Chagas aguda,
ela por não ter sintomatologia específica e uma área vasta endêmica, então assim fica difícil do diagnóstico, vamos dizer, precoce. E aí a gente sabe que muitas vezes passa despercebido, e aí quando o paciente já vem diagnosticar, né, ele é diagnosticado, ele já está numa fase mais avançada da doença, que é a fase crônica. E aí, apresentando a vocês o que a gente colocou, que o diagnóstico para DCA, bem como o diagnóstico dos triatomíneos, né, identificação, a taxonomia, que a gente chama, ela está distribuída no estado, ela está regionalizada. E aí as regionais de saúde, né? Então aqui, o paciente lá de Afogados da Engazeira, ele não necessita, se o médico da atenção básica ele suspeitar de uma DCA, uma doença de Chagas aguda, ele não precisa encaminhar o paciente para aqui, para Recife, como antigamente era. Ainda acontece, né? Estamos, como eu disse, estamos trabalhando para fortalecer essas referências nas UPAs especializadas. E aí, ele, a partir do diagnóstico, né, que ele fez aqui, se ele suspeitou, por exemplo, um médico suspeitou na atenção básica de uma doença de Chagas aguda, né, ele vai solicitar os métodos diretos, né, as metodologias diretas, que são indicadas para o diagnóstico, e esse diagnóstico pode ser feito no laboratório da regional, né? E pode ser tratado lá na atenção básica. Agora, em se tratando de um paciente na fase crônica, então a sorologia vai ser coletada, vai ser enviada ao LACEN e o paciente pode ser, com uma sorologia reagente para doenças de Chagas crônicas, ser encaminhado à UPA especializada. Então, vejam que assim, isso facilitou, não é? Esse percurso do paciente sair, muitas vezes ele sai, a gente fala aqui, uma determinada região, mas ele vem de uma área rural. Então, ainda mais com maior tempo, né, de viagem, de deslocamento de sua residência para Recife. Então, é esse processo que a gente está tentando fazer inverso. Rapidamente, aqui a gente vai apresentar as formas de transmissão. E aí a gente traz aqui a forma vetorial, não é? Que, como eu falei, nosso estado, historicamente, ele tem a presença, ele é endêmico para a presença do triatomínio, então, possivelmente, pode ocorrer a transmissão da doença, e a gente sabe que hoje nós temos os inúmeros casos, não é, de doença de Chagas crônico. Isso aí é o resultado da transmissão vetorial no passado pela principal espécie, né, que foi o Triatom infestans, e que o Brasil recebeu a certificação pela eliminação, não é, em 2006, desse principal vetor. Mas a gente tem que ficar atento que na fauna natural nós temos várias outras espécies e que precisam ser mantidas em controle, né? Aqui, outra forma de transmissão, que é oral, onde eu coloquei que nós registramos em 2009 um surto por transmissão oral. E que a região amazônica representa a região com maior número de surtos por transmissão oral. Aqui tem várias frutas, aqui animais, porque principalmente aqui as pessoas que comem carne de caça, não é? Então, se essa carne estiver infectada, verduras, frutas in natura. Então, é importante a gente estar atento, não é? Na região onde tem triatomínio, onde é acondicionado o alimento. Então, a gente, mais adiante, eu vou falar do objetivo da vigilância, e aí essa integração entre as vigilâncias, e aí eu falo da vigilância entomológica, da epidemiológica, da sanitária. Esse papel aqui da sanitária é importante no comércio, né, nas feiras livres, para a fiscalização desses alimentos. Outra forma de transmissão da doença, não é? A gente vê aqui transfusional por transplante de órgão, né? Órgão de uma pessoa afetada, né, para uma sadia.
e transfusional. Isso principalmente aqui, maior registro antes da década de 90, onde ainda não existia assim, um programa ativo, né, de vigilância sanitária nos bancos de sangue. E aqui a forma vertical, que eu falei da forma congênita. Então, daí a importância, a gente sabe que como é uma área vasta, como o nosso estado é endêmico para a doença, então é importante que uma gestante, no seu pré-natal, seja solicitado também para a doença de Chagas. Se ela é moradora, se ela foi moradora de uma área endêmica, de um município endêmico, ou morou em casa de taipa, enfim, com algumas características epidemiológicas, isso deve se chamar a atenção e fazer o exame para a doença de Chagas. Até porque aí será acompanhado, inclusive quando o bebê nascer, e aí fazer também o examezinho no bebê, porque se a mãe for positiva, isso de fato precisa ser acompanhado. Como eu falei, é a doença de Chagas aguda, a forma aguda, quanto mais cedo se diagnosticar, né, o tratamento a gente observa na literatura que o percentual de cura nessa fase é bem maior. Trago aqui os objetivos, trazemos aqui os objetivos da vigilância epidemiológica da doença. Então, o que é importante? A investigação do caso. Então, quando surge um caso, uma suspeita de um caso de doença de Chagas aguda, é preciso ser investigado, porque é preciso definirmos as medidas de controle. E para a doença de Chagas, essas medidas vai depender muito da forma de transmissão, não é? Porque se a gente identifica que foi por transmissão vetorial, veja, como a vigilância entomológica, ela vai ter que estar presente aí, né? Se a gente observa que foi por transmissão oral, né, a partir de um alimento contaminado, então, olha o que eu falei, a integração, aí vem a vigilância entomológica junto com a sanitária, né, e a epidemiológica que já iniciou o seu processo de investigação. Então, de forma geral, a gente observa que a integração entre os setores, né, é muito importante na investigação, prevenção, desta doença. Monitorar a infecção por Trypanosoma cruzi na população humana. Isso é feito através de inquérito sorológico, através das sorologias, quando é realizada, por exemplo, numa busca de um triatomínio, numa pesquisa entomológica, aí se identifica que aquele triatomínio, ele está infectado para o Trypanosoma. Então, o município geralmente o que é que faz? A coleta de sangue dos moradores daquela residência. Então, isso é uma forma de monitorar a infecção na população. Essas testagens no banco de sangue, isso é bem específico nos bancos de sangue, onde é feita a triagem. E aí a gente identifica alguns pacientes a partir dessa doação. O ambulatório de Chagas, aqui de referência da doença de Chagas crônica, ele recebe alguns pacientes vindo aqui do banco de sangue, dos bancos de sangue aqui da região, principalmente do Hemocentro, do Hemop. Monitoramento do perfil de morbimortalidade. Isso aqui é importantíssimo, né? E a gente deve também estar analisando, avaliando o sistema, aqui o SIM, Sistema de Informação de Mortalidade. E aí a gente... Por isso que a gente apresentou lá nos primeiros slides, a partir dessas informações, quando a gente diz que, dentre as doenças parasitárias, a doença de Chagas é uma delas com o maior número de óbitos na América Latina. Manter eliminada a transmissão vetorial pelo Triatoma infestans. Então, o que eu falei, quando o Brasil recebe em 2006 a eliminação pela transmissão vetorial por essa espécie. Essa espécie foi uma espécie importada, Ou seja, ela foi introduzida aqui no Brasil, então foi passível a eliminação dela. As ações de controle deram resultados.
Porém, a gente também deve manter o controle das espécies importantes da transmissão humana, e que nós temos muitas espécies, como eu falei, de alto potencial de colonização. E a gente, na vigilância entomológica, nas ações de pesquisa, observamos e capturamos muitos triatomíneos dentro dos domicílios, dentro das residências, né? Ou seja, no contato, vamos dizer, com o homem, né? Aumentando o risco de transmissão. Incorporar as ações de vigilância sanitária, ambiental, de vetores e reservatórios, o que eu assim falei já bastante, né, de forma integrada, e a gente observa e é necessário, se faz necessário numa doença que no seu ciclo de transmissão, na cadeia de transmissão, ela tem um vetor importante, tem um vetor, né, e os triatomíneos, que é o vetor aí representado na transmissão da doença de Chagas, né? E aqui a gente vem representado, aqui quando eu falo reservatórios, né? Porque eu disse que é uma dificuldade, né? Também para vigilância de reservatórios, né? E aí a gente fala, vamos lá, sobre a vacina, e aí isso tudo dificultando, tem cepas, enfim, um número de reservatórios imenso, né, inúmeros reservatórios, dificultando a vigilância e controle dessa doença. Aqui a gente traz uma definição de caso, que seria um caso suspeito para a doença de Chagas agudo, e quando considerar esse caso confirmado. Então, essa definição nada mais do que está descrito lá na ficha de notificação compulsória, lá no SINAM, não é? Então, pessoa que apresentou febre prolongada por mais de 7 dias, isso é um quadro clínico, né? E quadro clínico sugestivo para DCA, na presença de dados epidemiológicos compatíveis. Então, é de se suspeitar, né? Principalmente quando a gente tem um residente ou visitante de área com ocorrência de triatomíneos. Aí eu, assim, reforço, né? Nosso estado é um estado endêmico para a presença de triatomíneos. Muitos municípios ainda têm a presença de triatomíneos, não é? Por outras espécies, que é o Triatoma brasiliensis, né? Essa espécie é altamente domiciliada, ou seja, presente no ambiente humano, né? Na casa. Ou antecedentes recentes de transfusão de sangue, aqui eu já bem falei, né? Já bem conversei, falei, expliquei que é justamente aquela história da transfusão de sangue, né? Ou transplante de órgão, né? Então, esse paciente é um caso suspeito. Ou ainda aquele paciente que referiu ter ingerido algum alimento suspeito, aquela carne de caça, né, o alimento de caça, que pode estar contaminado pelo agente etiológico. Ou ainda recém-nascido de mãe infectada. Então, tudo isso eu já falei, né, na epidemiologia da doença, e aí a gente vê que está também descrito lá como caso suspeito, né, de DCA, da doença de Chagas aguda. E para a confirmação desse caso? A confirmação, nós temos o critério laboratorial e o critério clínico. O critério laboratorial, que justamente são as metodologias diretas, né, a partir do parasitológico de sangue. Então, esse exame positivo, sem sombra de dúvida, o paciente deve iniciar o tratamento, com ou sem sintomas. Ou ainda sorologia positiva com anticorpos da classe IgM. E aí, esse tipo de sorologia, a gente ainda não é feito a nível nos estados, ele ainda está bem centralizado, ele é feito apenas através do Ministério, não é? Acredita-se que em breve a gente tenha, né, essa forma mais difundida, não é? Mas, enfim, quando se tem essa suspeita, a gente busca encaminhar, através do LACEN, para os laboratórios de referência, e aqui para o Brasil, a FUNED. E aí, no surto que nós tivemos em 2019, foi feito esse fluxo. Mas, de uma forma bem simples, e o que é considerado como padrão ouro para o Ministério, né, e a Organização Mundial de Saúde, de diagnóstico, é o parasitológico direto.
e que esse é feito, como eu falei, é descentralizado, realizado nos laboratórios regionais. O critério clínico epidemiológico, ele deve ter um vínculo. É aquele caso, né, que teve vínculo com outro, o caso índice do surto, por exemplo. Né? Então, nós tivemos um surto, a partir daquele caso índice, os demais casos tiveram esse critério epidemiológico. Que nós trazemos o fluxo para o diagnóstico, para a gente entender, eu acho que fica bem mais fácil, né? Para o fluxo para o diagnóstico da doença de Chagas aguda. Então, quando eu falei, o município tem um caso suspeito, então ele vai agendar, né, o parasitológico no laboratório regional, então através de agendamento. Por que agendamento? Porque precisa também respeitar o período de incubação, ou seja, aquele período que o paciente relata, né, ter possivelmente se infectado para a presença do parasito no sangue periférico. Então, precisa respeitar esse período. Então, o município deve fazer contato com o laboratório regional para agendar esses exames, não é? Bem como o município vai coletar sangue para sorologia. Então, isso é concomitantemente. Porque a gente também orienta a realizar essa sorologia e isso é orientado também, esse fluxo é adaptado do guia. Porque se a gente está tratando de área endêmica, pode não ser positivo aqui, na fase aguda, mas quem sabe esse paciente já esteja na fase adiantada, na fase crônica, ainda que indeterminada, não é? Sem comprometimento de órgão, mas pode estar numa fase crônica. Então, por isso que a orientação é que se faça, na suspeita de DCA, um parasitológico e a coleta para sorologia. Suspeitando-se de um caso agudo, a gente fala aqui da notificação na ficha do SINAM. A notificação é compulsória, doença de Chagas aguda é compulsória, bem como aquela doença de Chagas aguda confirmada por transmissão congênita ou vertical. Então, ela é de notificação em 24 horas. Deve ser notificado ao CIERES Pernambuco e à coordenação. Então, feito o diagnóstico, os exames, as metodologias diretas, né, o parasitológico de sangue, se negativo, e o paciente ainda apresenta sintomas, deve-se repetir esses exames com 12 a 24 horas. Repetiu, se negativo, descartou-se o caso. Lembrar de estar fechando esses casos no sistema, no SINAM, porque aí a gente lembra que quando a gente precisa de avaliar, né, de ver os critérios de notificação, e a gente encontra casos descartados, mas sem critério. Por qual critério? Clínico, epidemiológico? Então, precisa ser bem preenchida essa ficha de notificação. Tá? E se o caso for positivo no parasitológico, como eu falei, essa forma de diagnóstico é a forma considerada padrão ouro. Então, o caso ele é confirmado e segue para o médico para o tratamento imediato, seguindo as orientações do protocolo, né, de tratamento da doença de Chagas. Aí eu disse que concomitantemente o município faz a coleta, também envia para o laboratório, né, a coleta de sangue, o soro, para ser enviado ao LACEN, o LACEN Pernambuco. A sorologia, ela é no LACEN. Então, geralmente o município envia pelo laboratório regional e segue para o LACEN. Então, essa amostra está cadastrada no sistema lá do laboratório, que é o GAL, e aí essa amostra vai ser analisada por 2 métodos distintos, metodologias distintas. Então, pode ser uma imunofluorescência indireta e uma ELISA. Geralmente são essas metodologias, ou até 3 metodologias. Mas o que é recomendado hoje pelo Ministério é que por 2 metodologias distintas seja liberado o resultado. E aí, se negativo, descarta-se o caso. Se positivo, esse caso aqui, lá no protocolo, mostra que paciente numa forma indeterminada, ou seja, um paciente jovem, não é, com menos de 50 anos, ele pode fazer, deve fazer o tratamento.
acompanhado, não é, pelo médico e de acordo com o protocolo. Então, pode-se fazer numa fase crônica. E aí você pode. E o paciente com doença de Chagas crônica com mais de 50 anos não deve fazer? Pode. Mas aí tá, isso é um acordo entre médico e paciente, né, seguindo o protocolo de doença, de tratamento da doença de Chagas crônica. Então, aqui é uma decisão médico-paciente. Devem ser avaliados os sinais e sintomas quando vai se definir, se decidir por um tratamento na fase crônica, e esse paciente, logicamente, está estadiado, ou seja, o médico já classificou qual a fase em que encontra-se o paciente, né? Paciente em uma fase indeterminada, sem comprometimento de órgãos, né? Paciente com a forma crônica cardíaca, né? E tem a forma crônica digestiva, né? Que aí tem o comprometimento de outros órgãos digestivos, o esôfago, né? O intestino, enfim. Aí a gente não é a nossa área de discutir terapêutica, né? Mas sim da vigilância, onde esse caso tem que ser notificado, deve ser encerrado no sistema, acompanhado, não é? E mais investigado, porque se aqui houve um caso positivo, a investigação epidemiológica deve se iniciar. Então, deve se fechar, concluir como foi a forma de transmissão, não é? E a partir daí, as vigilâncias, se necessário, estarem integradas. Só mostrando aqui a ficha de notificação, e aí aqui a gente coloca que a notificação da doença de Chagas aguda é de notificação compulsória em até 24 horas às autoridades. A gente coloca aqui alguns aqui, são campos importantíssimos. Toda a ficha deve ser preenchida, não é, com critério e corretamente e registrada e digitada no SINAM. Trazemos aqui, nessa figura 1, o número de casos de notificação, né, segundo a classificação final. Isso aqui no estado, no período entre 2009 e 2019, doença de Chagas aguda. Então, isso aqui é do SINAM. Vejam, aqui, atentem para o número de casos confirmados. É o que eu disse, como a doença aguda, não é? Ela não tem sintomatologia específica, então não é muito fácil o diagnóstico, não é? A suspeição do caso para, então, o diagnóstico. Então, passa justamente despercebido e o paciente, quando vai ser diagnosticado, já está numa fase mais avançada, uma fase crônica, tá? Chamando a atenção aqui para 2009, o que eu falei, que Pernambuco registra o primeiro caso, o primeiro surto por DCA, não é? Por transmissão, doença de Chagas aguda, por transmissão oral. E aí aqui nós tivemos 38 casos confirmados. E chamam mais atenção justamente na notificação, no registro do caso e no encerramento. Porque esses casos aqui, quando a gente vê no sistema, isso não é bom. Então, se eu tenho 3 casos notificados e 1 descartados, 2 não foram encerrados. Por quê? Então, isso, assim, é uma falha na investigação epidemiológica. A gente precisa estar atento nos sistemas, porque é daqui que a informação, que a programação para nível municipal, estadual e nacional, não se baseia. Então, isso é muito importante, inclusive para a programação de insumos. E aí a gente falou que Pernambuco, né, referenciou, tem uma referência estadual para o tratamento da doença de Chagas aguda, uma referência através de portaria. E está aqui a portaria desde 2007, onde referencia o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, não é, no Serviço das Doenças Infecto-Parasitárias na DIP. Então, suspeita de doença de Chagas agudo, se o paciente, se o médico não precisar de mais cuidados, enfim, ele pode encaminhar o paciente para o OC, para o setor da DIP, está aqui como referência, né? E aí, lembro aqui que na investigação, no diagnóstico do surto de 2019, foi aqui, justamente na DIP, onde foram esclarecidos, diagnosticados, suspeitados e investigados os casos de DCA.
a gente aqui, nós vamos trazer aqui a doença de Chagas crônica, justamente aquela fase mais adiantada da doença, né? E aí, quando é que o caso é suspeito? Então, ser procedente de área endêmica. Mais uma vez, eu reforço. Nossa área endêmica é extensa, né? O nosso estado, historicamente, ele é endêmico. Ele tem a presença de teatomíneos em muitos municípios ainda. O paciente tem um relato de doença de Chagas ou de morte súbita na família. Ser filho de mãe portadora da doença de Chagas. Né? Informar contato com o vetor. Às vezes a pessoa chega para o médico e relata que suspeita ter sido picado, né? Porque é uma característica do vetor, principalmente buscar à noite, vamos dizer, o seu alimento. E o alimento do triatomínio é sangue. Né? Então, ele costuma, se ele, como eu apresentei, nós temos vetores com alta capacidade de colonização, então presente nos domicílios, então pode ocorrer, não é, a alimentação desse vetor durante a noite enquanto a pessoa está dormindo. E aí, no dia seguinte, ele pode observar um processo inflamatório local na pele, e aí ele pode ser uma suspeita de transmissão da doença. Mas para isso, o triatomínio precisa também estar infectado pelo agente, pelo Trypanosoma cruzi. Então, não é o vetor, o triatomínio encostou, pronto, passou a doença. Não. Para isso, ele precisa estar infectado e, inclusive, no repasto, que a gente chama de repasto sanguíneo, né, na hora que ele vai alimentar, ele também, ele tem, vamos dizer, é um vetor com alta capacidade de transmissão, ou seja, ele também se alimenta e libera isso rapidamente, ele libera as fezes infectadas com o Trypanosoma cruzi. Ser uma pessoa que tenha recebido transfusão de sangue antes da década de 90, né? E aí que eu já esclareci bem. Ter morado em casa de taipa, né? E ter o hábito de alimentar-se de caça. Então, isso aqui a gente tem que estar atento. Isso aqui, muitas vezes, é uma forma de transmissão oral. Porque no norte, né, que eu falei, a representação por doença aguda, né, a forma de transmissão lá é oral, porque eles se alimentam de muitas frutas, muitos sucos, vê a história do açaí, mas tem outros alimentos, tem outros frutos lá que também servem como fonte de alimentação in natura, né? Cupuaçu, por exemplo. Então, o alimento que ele não está devidamente cozido e devidamente higienizado, além da doença de Chagas, ele pode transmitir também outras doenças, né? Aqui, como foco a doença de Chagas. A higienização do alimento é imprescindível, é importantíssimo. A confirmação da forma aguda desse caso suspeito, como é que vai se confirmar? Então, aqui, o médico ou a pessoa suspeitou por todos esse critério aqui, esse é o critério epidemiológico. Agora, a confirmação só vai se dar pelo critério laboratorial, que é justamente através da sorologia positiva com anticorpos IgG. E aí, aquela sorologia que a gente faz no LACEN, não é? E que eu disse que, como é preconizado, o resultado é liberado por duas metodologias distintas, dos métodos distintos. A gente observa aqui o fluxo, né, para o diagnóstico da doença de Chagas crônica. Então, a partir de um caso suspeito, a atenção básica, o município, na atenção básica, o município vai coletar a amostra, né, para a sorologia, né? Então, essa coleta, né, tem o LACEN, tem um manual que orienta em relação à coleta, o acondicionamento, o transporte da amostra, né? A amostra deve ser cadastrada no GAL pelo município e enviada ao laboratório regional, onde este envia para o LACEN. E o LACEN processa, né, essas amostras por duas metodologias distintas e libera esses resultados. Esses resultados são liberados no sistema aqui, no GAL, e o município lá visualiza. Não precisa, não é mais, né, espera aquele resultado, não.
aquela coisa física, não. É através do sistema. E lá o município pode imprimir esse resultado. Então, a partir desse sistema do cadastro Gauss, é muito importante para que o município possa ter mais rápido. Agora, lembrando que soro, né, o resultado para a sorologia, não é igual ao resultado do parasitológico, que em 24 horas, no máximo no dia seguinte, você tem o resultado. Porque você, nas metodologias diretas, você prepara a lâmina, aquela coisa. Mas na sorologia, não, são outras metodologias. Aqui a gente está fazendo a identificação de anticorpos da classe IgG. Então, precisa de mais tempo. Então, geralmente, em torno de 20 a 25 dias. Os resultados são liberados, às vezes até antes. Depende da metodologia, do soro, da amostra, da qualidade, muitas vezes, da amostra, né? Então, aqui, se ambos os testes forem reagentes, o caso está confirmado, pode iniciar o tratamento, de acordo com o protocolo. Esse tratamento é na atenção básica. Enfim, o critério de acompanhamento, tratamento, é na atenção básica. Se o médico aqui precisar, a partir dessa sorologia, de outros, né, de outros diagnósticos que o município não tenha, não disponibilize, aí a partir daqui ele vai justamente encaminhar para a UPA-E, para a UPA especializada, aquela UPA lá regional, lá em Afogados, lá em Gazeira, lá em Uricuri, né? E aí, se a gente tem aqui um teste reagente e um indeterminado ou não reagente, a gente tem um resultado aqui de inconclusivo, tá certo? Então, com esse resultado inconclusivo, recomenda-se que o município faça uma nova coleta e siga o fluxo, se reagente e tratar. Se os dois testes resultarem não reagentes, então encerra-se o caso e o caso deve ser investigado para outras doenças, né? E aí eu chamo a atenção aqui, a gente sabe que geralmente a área para a doença de Chagas, ela coincide muito com a área para leishmaniose visceral. Então, se aqui negativou nos dois testes, deve ser investigado outras causas. Apresentamos aqui a portaria onde referenciou-se o tratamento, né, o ambulatório de Chagas, que fica lá na casa de Chagas, para o tratamento da doença de Chagas crônica, né? E aí aqui está o ambulatório, né, no Procap. Então, lembrando que o ambulatório está aí referenciado, mas nós fizemos um processo de descentralização. Então, justamente, descentralizamos o diagnóstico da forma aguda, não é? Estruturamos essa assistência para o paciente crônico nas UPAs especializadas, que é justamente para poder descentralizar esse paciente, para ele não ter que vir em um município distante para aqui. E aqui o ambulatório, isso foi feito em parceria, integração e parceria entre as equipes, a nossa equipe da vigilância, com a referência, não é? A equipe do Procap, do ambulatório de Chagas, na equipe do Dr. Wilson, e esse objetivo é justamente de minimizar esse deslocamento, né, que é tão sofrido para um paciente que vem fazer tratamento e acompanhamento da doença de Chagas crônica, paciente afetado por essa doença. A doença de Chagas crônica é de conhecimento nacional, que hoje ela foi inserida na portaria, né, de notificação compulsória desde 2020. Porém, não existe ainda definido a nível nacional um banco onde ocorrerá esses registros. Tá? E aí, assim, a gente ainda fica com estimativas em relação à doença de Chagas crônica, que isso não é bom. Trazemos aqui, nessa figura 2, o número de pessoas examinadas e reagentes para a doença crônica, não é, em Pernambuco, no período entre 2011 e 2021. E aí aqui eu chamo a atenção, na primeira regional, a gente observa o maior número de examinados. Isso
devido justamente por ser aqui a região metropolitana, maior número de hospitais e a referência, né, o ambulatório de doença de Chagas está aqui. Então, por isso, a representação maior de pessoas examinadas. Mas a gente observa aqui ao longo dos anos que tem alguns regionais, por exemplo, aqui, ó, sexta GERES, nona GERES, a gente vem observando que vem crescido o número de solicitação de exames. Isso aqui a gente acompanha, porque como é doença de Chagas crônica, não tem notificação ainda no sistema oficial, como a gente tem para agudo, SINAM, então a gente acompanha isso no GAL. Trazemos aqui a portaria, né, de estruturação da rede secundária de atenção à saúde à pessoa afetada com doença de Chagas crônica. O que eu venho falado do método da atenção básica, na hora que precisa referenciar ou a realização de mais exames, ou mesmo a classificação, que a gente diz, o estadiamento desse paciente, ele pode encaminhá-lo para as UPAs especializadas. Então, está aqui o fluxo, esse fluxo está descrito nessa nota, não é? Então, o paciente aqui da unidade básica, o médico só vai solicitar sorologia, não é? Ao LACEN, a partir de um resultado com a sorologia positiva, ele pode, se quiser, porque pode ser assistido tranquilamente, e a gente sabe que tem muitos municípios que tem cardiologistas, que tem profissional da atenção básica, e que ele pode acompanhar, ele deve acompanhar esse paciente, mas que ele pode também fazer outros exames a nível de município, o município dispõe, né? Caso isso não aconteça, pode referenciá-lo para a UPA mais próxima, né? E aí a gente tem aqui o critério de agendamento com prioridade, né? Então ele vai ser encaminhado, regulado e vai ser acompanhado. Então, o primeiro passo vai ser feita a consulta médica, ele vai ser feita a realização dos exames complementares, né, que vai ser identificado aqui na consulta médica, e no terceiro passo, o paciente, olha, ele vai sair daqui com um protocolo aqui terapêutico, e ele deve voltar para a unidade básica, onde será acompanhado pelo médico da atenção primária, que é o que está definido, né, na lei de descentralização, 8080 do SUS. Aqui mostrando, né, a estruturação da rede secundária, e aí como nós fizemos, então, olha, está bem descentralizado, né, o que precisa aqui os médicos entendam que tem como suporte essa estrutura aqui, né, da rede secundária. Os profissionais da atenção básica precisa, eu acho que talvez melhor divulgação para que eles possam ter esse conhecimento e entendimento de que tem disponível essa rede secundária como suporte. Bom, para finalizar, a gente traz aqui algumas fotos das reuniões quando ocorreu essa referenciação, né, das UPAs. E aí nós fizemos aqui a doutora Cristina Carrazone, aqui eu estou presente, a equipe da UPA, enfim, a enfermeira, essa equipe multiprofissional, que aí a gente descreve aqui a vigilância, né? Eu, como sanitarista, e a equipe de médico, enfermeiro, e nós visitamos cada UPA, né? Fizemos essa reunião pré-técnica, bem breve, mas enfim, discutindo, não é? Essa assistência, a melhor assistência para esse paciente e a chegada e o acolhimento desses pacientes aqui nas UPAs. E aí aqui a gente vê aqui Limoeiro, Caruaru, Belo Jardim, que eu trouxe algumas. Garanhuns, Salgueiro, Afogados, faltou ainda aqui incluir a UPA de Arco Verde, não é? E Serra Talhada. Também foram visitadas. Trago aqui para finalizar as nossas, como vigilância, né? As ações de vigilância entomológica, não é? Como a gente tem o creatomínio como vetor transmissor dessa doença e como um estado endêmico, então a gente precisa dessa atividade aqui
Isso aqui é muito importante. Então, a pesquisa entomológica, então a gente observa aqui, ó, o agente pesquisando, capturando aqui seu triatomínio nas paredes, verificando atrás dos quadros. Isso é uma pesquisa dentro de casa, essa externa, que a gente chama no peridomicílio, no galinheiro, nas cercas, aquelas cercas de madeira, e quando encontrado, o controle químico, né? E aí, por isso que a gente diz o cuidado com o ambiente, quando a gente vai fazer treinamentos, falando da vigilância entomológica e controle vetorial, a gente fala cuidado com o ambiente. Então, restos, entulhos, né, de tijolo, de pedra, telhas, não só atraem, né, animais peçonhentos, como também a presença também aí do triatomínio. Porque aqui ele vai ficar na sua casinha ali, né, bem quietinho, e quando tiver a oportunidade, ele vai sair para se alimentar, às vezes, no animal, não é? Ou no humano também. Isso aqui é no ambiente peridomiciliar, ou seja, aqui próximo, aqui é uma parede de uma casa. Trago também uma foto aqui que foi cedida, né, pelo Laboratório de Taxonomia da Fiocruz Rio de Janeiro, onde fizemos em parceria a investigação entomológica e de reservatórios aqui no ambiente silvestre. Isso é feito à medida que tem um surto, né, e precisa da investigação. É um dos objetivos também da investigação epidemiológica. Bom, e aqui eu trago o nosso chaguito, não é? Essa arte aqui foi do ambulatório de Chagas, mas acolhemos, e esse é o nosso chaguito, né? Representando aqui o dia 14 de abril, como eu disse, para esse dia temos muito que comemorar, né? Mas ainda temos muito a fazer. Porém, é um dia que assim, de sensibilização, na verdade, né? Como eu coloquei no primeiro slide, ainda considerada negligenciada a doença de Chagas, acho que dá visibilidade, esse dia 14 de abril, esse marco veio para dar visibilidade, né? E principalmente voz a essas pessoas afetadas. E aí aqui eu trago, né, um sentimento que foi do filósofo Aristóteles, que ele diz que a esperança é o sonho do homem acordado. Obrigada.